Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Como assim, Campa? O que significa isso exatamente? Olha só. Quando você conseguir parar de apagar tanto incêndio na tua empresa, quando você conseguir parar de ficar correndo o dia todo, empurrando as pessoas para que façam as coisas, cobrando, mandando, refazendo, quando você conseguir organizar todos os seus processos de uma forma sistematizada para que a empresa funcione o mais natural possível, o mais simples possível, sem tanta intervenção, os lucros da sua empresa vão lá nas nuvens. Por quê? Porque isso vai acontecer de forma natural. E esse é o caminho simples, né? Que a gente sempre fala que o dono, quando começa uma empresa, ele quer ser livre de certo modo, livre de tempo, livre de dinheiro, e esse é o caminho para isso. E aqui no Café com Consultoria é aquele momento que eu venho justamente para isso. É aquele momento que eu venho para falar olho no olho com você que está com alguma dificuldade, está com algum problema, está apagando incêndio, está tendo que resolver pepino, está com alguma coisa que você acha que deveria estar um pouco mais organizado e não está com problema com pessoas, está com problema de contratação, está com problema de vendas, enfim. Aqui eu quero ouvir o teu problema, ouvir o que está pegando e te orientar da melhor forma possível. Mas orientar como, Campa? É coisa que você leu num livrinho lá? É coisa que você viu aí na internet? Não, é coisa do meu dia a dia. Eu sou empresário desde 95 aí que a gente começou e eu tenho várias empresas, eu sou investidor de empresas e eu já ensinei muitos alunos através do Empreendedor Líder a parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Então eu quero usar essa experiência para te ajudar aqui, para te dar uma consultoria 100% gratuita. E aliás, é o único momento que eu dou consultoria, né? Muita gente pede aí, mas Campa, como é que é para fazer uma consultoria para minha empresa? Não tenho, eu não faço isso. A minha função é ensinar, o que eu amo é ensinar. Mas aqui eu faço no Café com Consultoria e é de graça. Bom dia, Campa. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Como é seu nome? Elísia, Lísia. Você fala de onde, Lísia? eu falo de Alagoinhas, Bahia. Alagoinhas, Bahia. Legal. E a empresa é de que área? Costura? Costura. E você tem mais de 5 funcionários? Não. Quantos você Eu tem? tenho cinco funcionários. Ah, Mas 5, ok. assim, Legal. é, E como é porque que eu eu sou posso te MEI, ajudar, eu sou Lísia? MEI, eu sou MEI. E como é que você tem 5 funcionários, sendo bem? Na verdade, é justamente isso que minha dúvida. Porque assim, eu iniciei esse projeto no final do ano passado. E aí eu montei um ateliê de costura. Aí trabalho com eu, minha filha. E aí eu contratei uma costureira para ficar duas costureiras, que minha filha também é costureira. Aí minha filha é costureira e tenho uma costureira treinando para contratar. E Uhum. tenho uma funcionária que faz a limpeza das peças, que é assim, como ajudante. É mais para a família mesmo, uma sobrinha. Aí ela faz a limpeza das peças e organiza para entrega. Uhum. Aí a minha dificuldade eu não Uhum. consigo ter pernas para crescer. Meu medo, eu estou com muita dificuldade, sabe? Muita coisa na cabeça. Eu nunca fui do ramo de comércio. Eu sou profissional de saúde, mas eu tive um problema de saúde, aí eu saí da área, e aí eu estou tentando, sei lá, me erguer. E aí estou com essa dificuldade. Não sei nem como é que eu Tá, mas o que está começo. acontecendo? Fala para mim. Em primeiro lugar, eu queria entender, Justamente eu queria isso. entender uma coisa. Você está como MEI, mas está com toda essa gente aí, tá todo mundo frio com você? Sim, agora sim. É como eu te disse, ó. Eu tiro um salário pequeno para mim, Uhum. consigo tirar um salário para minha filha. Aí a costureira eu tenho que contratar e pagar o salário certinho, porque eu só posso fazer uma contratação sendo MEI. Sim. Os outros eu não resisto, entendeu? Mas consigo pagar todo mês certinho. Eu não sei o que é que está acontecendo comigo, eu estou com medo da minha precificação também.
porque eu estou vendendo direitinho. É, Eu já antes, estou. antes de tudo, deixa eu te falar assim, ó. Eu acredito e eu defendo uma linha que para uma empresa crescer, não sei se vai, talvez se concorde comigo, talvez não, mas para uma empresa crescer, ela tem que fazer as coisas tudo certinho, preto no branco. Por que certinho, preto no branco? Porque às vezes tem coisas que parece vantagem estar fazendo e não ser tão certinho. Mas essa vantagem vai chegar um momento que ela vai vir à tona. Você vai ser cobrada por isso. Então, eu registrei, tem um funcionário lá e não está registrado. Tudo bem, tá Hum, barato, tô pagando frio, tô pagando só o salário dele, não tem aquele monte de encargo, não tem aquele monte de coisa, tá legal. Só que de repente, essa pessoa, por alguma razão, ela fica brava com vocês e eu vou colocar na justiça. Aí sabe o que vai acontecer? O advogado que ela vai pegar vai olhar lá para trás. Quanto tempo você estava com ela? Ah, X meses, X anos. Então, tudo aquilo que você economizou mês a mês, aquilo vai ser multiplicado pelo tempo que ela ficou. Vai incidir juro, vai incidir multa, vai incidir um monte de coisa. E pior, vai ser tudo numa tacada só. entendo. Então, eu acredito que É, assim, eu ó, tenho essa preocupação. é, assim, ó, para uma empresa começar, começa certo. Eu sou muito dessa linha, tá? Tudo certinho. Tem que registrar, registra. Tem que tirar nota, tira. Tem que pagar imposto, paga. Eu gosto das coisas assim, certinho. É, no meio eu estou fazendo, no meio eu estou fazendo, não é É, fazendo mas aí tem tudo as outras que direitinho. não são, né? Então, por fora, isso vai te dar problema. E eu me sentiria irresponsável em estar conversando com você e não te alertar sobre isso. Entendi. Entende? É Ah, a não minha dá para preocupação. Eu acho que registrar? eu vou ter que migrar mesmo. Acho que eu É, vou ter que migrar para microempresa. é. Ou não dá para registrar, não registra. Não contrata. Eu sou dessa teoria. Não, não dá para fazer tudo certinho, então não faz. Até hoje, Entendi. Lízia, isso funcionou para mim, tá? Na minha primeira empresa que eu abri, eu errei pra caramba. Errei muitas coisas. Mas uma delas não foi isso. Entendi. Nunca deixei de tirar uma nota, nunca deixei de registrar um colaborador, nunca deixei de fazer as coisas como a lei manda. E graças a isso, eu tive um caso trabalhista até hoje, diretamente comigo, em empresas que eu tenho participação, a gente teve pouquíssimos casos. Pouquíssimos casos. Mas por quê? Porque é coisa certinho. Então, quanto mais certinho for, menos chance você tem de se incomodar. E melhor, eu aposto com você, sou capaz de apostar com você, que você às vezes deita de noite na hora de dormir e diz assim, ó, ai meu Deus, e se der um problema? Acontece isso com você ou não? É por isso que eu quis conversar com você, porque assim, eu tenho muita essa dúvida e muita essa preocupação. E aí vou ter que virar empresa mesmo, não tem jeito. Exatamente. E aí, Mas para se eu, você e virar se, e se eu empresa? como MEI, e se eu como MEI Hum, tentasse contratar estagiário, daria? a parte legal eu não me envolvo, tá? Eu costumo responder sobre aquilo que eu tenho domínio total. Hum, Legislação não é um negócio que eu sei, eu entendo de legislação, sou sei, empresário, sei, mas eu entendo. Mas eu prefiro não posso dar procurar, né? orientação. Eu não eu passo o dia estudando organização de empresa, sistematização de empresa, então sobre isso eu falo direto. Agora, aquilo que não é minha área de domínio total, eu optei em não falar, tá? Legislação tem um monte de coisa Entendi. que dá, tem um monte de coisa que não dá. Então, eu não me proponho a falar sobre isso. Eu prefiro que você consulte um contador bom, talvez um advogado trabalhista bom, aí você vai ter orientação mais certa. Posso te orientar com outras coisas, ver tua margem de preço, ver como é que você pode fazer para vender mais, nisso eu posso te ajudar. Isso também, se você pudesse, eu gostaria de me dar assim um canal, assim uma forma de desenvolver a venda. Eu até tenho alguns canais de venda, mas assim, eu já assisti um café com você, onde você orientava a gente a fazer a listagem, né, dos prováveis é, pessoas que você pudesse vender. Uhum. E aí eu tô pegada nisso aí, querendo fazer isso aí, mas aí eu me preocupa a retaguarda.
Como eu Perfeito. sou pequena, eu me preocupo a retaguarda para isso, porque eu preciso também estar preparada para entregar. Mas o Porque teu problema eu hoje está trabalho na com venda? fardamentos. Você está vendendo pouco? Você está vendendo barato? O que que você acha que está pegando aí? Eu acho que eu estou pecando na meu precificação, Tá. porque Você assim tem eu vendo serviço. direitinho. Tem serviço direto. É, Tá é um legal. serviço direto. Tá legal. Eu tenho que Vamos lá. Qual é o teu produto principal hoje? O teu serviço principal, o que que é exatamente? fardamento, aquele fardamento em brim, camisa de manga comprida com calça de elástico na cintura. Esses fardamentos mais para construção civil, Ah, esses tá. fardamentos que o pessoal da Coelba usa, essas coisas. Construção Aí, civil. dentro disso, eu faço polo, faço camisa de gola careca. Uhum, entendi. O teu cliente, então, é a empresa, né? Hã? É empresa. Tá. Bacana. Tá. Fala pra mim assim, ó. Em média, quanto você vende um fardamento? Olha, como eu entrego para revenda, Ah, é em alguma revenda. tem empresa para revenda, eu entrego a R$ 90 o conjunto. R$ 90 o conjunto. E quanto te custa? O conjunto, para mim, ele sai a 83. Tá. Quando você me fala assim, ó, ele sai a 83, o que que você está colocando nesse cálculo? Eu estou colocando o tecido, eu estou colocando o material que eu utilizo, linha, elástico, botão e o tempo que a costureira faz. Tá. Como é que você calcula o tempo? Vamos lá. Como é que você calcula o Pelo preço da salário da. costura? Não sei se está certo, mas eu calculo pelo. Peraí, ó, eu coloco 22 dias, o salário da costureira dividido por 22 dias. Quanto que é o salário dela? 1.200. Aí você divide 1.200 por 22. Ó, Sim. aí já tá o teu primeiro erro, tá? Ela não te custa mil e Hum. duzentos. Você paga para ela 1.200, mas ela te custa muito mais do que isso. Tá vendo que eu tô errando? É, eu faço uma conta assim, porque varia, a pessoa está no simples, tem uma microempresa, está no simples, tem uma empresa de lucro presumido, está diferente. Eu faço um cálculo que para mim os contadores normalmente piram. Diz, caramba, não é assim que calcula. Mas esse cálculo para mim sempre deu certo e funciona. Hum. Esse cálculo é assim, ó, salário vezes 2. Ponto. Salário vezes 2. Por quê? Tira encargo, tira o tempo que é pesado. Ela não trabalha 22 horas por. Ela não trabalha 22 dias, 8 horas por dia durante 22 dias. Tempinho ela sai, toma um cafezinho, dá uma descansada, dá uma enroladinha, vai no banheiro. Então esse cálculo aí é mais ou menos na tampa, tá? Salário vezes 2. Então o salário dela é como se você pagasse 2.400, tá? Divide por Hum. 22 dias, divide por 8 horas, o custo dela é R$ 13 e não 7, como você deve ter calculado aí. Tá? Mas aí tem mais coisa Ah, que tem que entrar nesse custo aí. Tem que entrar o rateio das despesas fixas, tem que entrar a depreciação dos equipamentos que se tem que entrar um monte de coisa aí que tem que ter. Tem que entrar nesse custo aí, ó. E aí, se você pegar com esse valor que você está colocando, 90 dividido por 83, você está tendo 8% de margem bruta. A hora que você virar microempresa, você não paga nenhum imposto com essa tua margem. Então, eu acho que é nisso que eu tô errando. hoje provavelmente você está trocando figurinha. Hoje está entrando dinheiro para sair dinheiro. Tá? Você está trabalhando para. Eu tenho uma expressão que eu falo que às vezes o pessoal não gosta, não. Não gosta, não, mas é a real. Está trabalhando pro diabo dar Mas risada. eu quero ouvir. Está Eu quero trabalhando ouvir. Eu pro falei diabo com dar você risada. para Tá? isso. Tá trocando dinheiro. Eu sinto isso. Então, o que que é o certo nessa hora, tá? O certo nessa hora Hum. é você fechar o teu DRE.
que é o DRE? É o demonstrativo de resultado de exercício. Não consigo te ensinar isso numa live. Não dá. Não tem como. É muita coisa para fazer. DRE é o quê? Repita para mim. Demonstrativo de resultado de exercício. É você fechar ele e entender o que é custo, o que é custo fixo, o que é depreciação, o que é provisão. Entender todas essas coisas, aí você vai entender os teus custos. Com base no teu custo, você vai projetar, mas o que eu quero, de faturamento aqui. Você vai tirar esse custo fixo, você vai ver o que sobra. Mas essa sobra aqui não é legal. Eu tenho que ajustar preço, eu tenho que tentar comprar mais barato. O que eu tenho que fazer para que o meu preço supra as minhas despesas e que o preço supra também a minha margem, aquela margem que eu espero que eu tenha na empresa. Não adianta só faturar se não sobra. Tem sentido. Tem que faturar. Eu estou faturando. Tem que faturar e tem que sobrar. É conta de pagar a despesa. E com esse valor que você me deu aqui, você custando, que esse custo não está real. Se eu colocar, veja bem, o custo que você me deu aqui, de 83, é considerando a hora em torno de R$7. Já te mostrei que a hora dela está quase 14. 13 e alguma coisa. Então, se você somar, ou seja, está 7 a mais. Se você somar a hora real dela ali, você já está empatando. Já está vendendo para pagar conta. Só. Não está ganhando dinheiro. Agora, assim mesmo. Se você virasse... Bom, virou ME agora, microempresa. Tá? Virou microempresa. Caiu no simples. Não interessa a faixa de simples que você pegar, você já vai ter que estar pagando para vender. Eu vou ter que tomar uma providência. Não tem jeito, não. Primeira coisa é isso. É mexer nesse teu preço aí. Tem que mexer, tem que entender o custo bem certinho. O custo ele quebra uma empresa se não for entendido, tá? Principalmente quando a margem é pequena. Esse mesmo fardamento que você vende lá para o teu revendedor, ele vende a quanto para o cliente dele? Eu já... R$120. R$120. Ok. E por que você não vende direto para o teu cliente? Porque eu não tenho loja fixa. Eu trabalho, assim, em uma área da minha casa. Eu montei o negócio em uma área da minha casa. Eu não tenho como ainda montar uma loja. Tá, mas deixa eu te perguntar assim, ó. Eu tenho um lugar de produzir. Deixa eu te perguntar assim, ó. Essa pessoa que compra esse fardamento, ela é uma empresa e não compra um. Deve de comprar 5, 6 numa pegada só, não é? Não, ela compra direitinho. Ela pega 20 conjuntos, 25 conjuntos. Legal. Ela pega sempre assim, 30 Bacana. conjuntos. E o que impede você de ir nesse cliente em vez de ele ter que ir até você? Como? Eu procurar, eu que faço a entrega. Eu fui nessa loja. Mas eu não estou falando loja, não. Eu estou falando da empresa, tá? Sei. Entendeu? Por exemplo, você tem fardamento para construção civil. Sim. Tem lá uma construtora que tem 30, 40... não sei como é que chama aí, mas lá na minha terra chama de peão de obra, né? Tem 30, 40 peão assim lá. Vou lá visitar para eu vender os 30, 40 fardamentos lá. O que impede você de fazer isso hoje? Entendi. Nada, sair e fazer mesmo. Tá? O 120 que ele paga para a loja, ele pagaria para você. Verdade. Vender direto para o consumidor. Vender direto para o consumidor, exatamente. Vai direto naquela ponta lá que paga a conta. Entendi. Mas, de qualquer modo, você precisa olhar para dentro da empresa e entender os teus custos. Quanto está custando isso? Que aí você vê, a hora que você entender o custo, você vê, peraí, mas o meu corte está levando 2 horas, era para fazer em 1 hora. Mas a costura está levando
Uma hora e meia para fazer em meia hora. Estou chutando aqui, tá? Não entendo nada de costura, mas entendo de processo, de Sei, entendo, fluxo. Aonde que está o gargalo? O entendi, que está atrasando? Né? Talvez duas pessoas aqui dessem mais entendi. escala. Aí você começa a entender essas coisas. Né? Eu vou me debruçar mais e vou. Eu quero me organizar, Campo, para fazer esse curso seu. Já tentei um bocado de vezes, ainda não tive condição, mas eu vou fazer. Eu acho que quando começar, tem coisas que, claro, eu assisto sempre o seu café, que assim, tem me clareado muito. Eu tenho, sabe, aprendido muito com você. Sou muito grata. Ah, obrigado. E como se diz, né? Pegando no sem custo, mas eu preciso me organizar para fazer o curso realmente entrar do início, para pegar mesmo. Não tem jeito, não. Que, Legal. né, comércio, a gente precisa aprender. Não É. adianta entrar e tem que aprender mesmo. Fazer coisa certinho. Quanto mais certinho É, fizer, melhor. Os cálculos certinho, entender os custos, entender todas as variáveis, o que que impacta, o que que ajuda, o que que atrapalha. Quanto mais entender isso, melhor. Mais fácil fica. Você, na verdade, eu não sou de. Nunca fui de comércio, nunca nem trabalhei no comércio. Minha vida toda eu trabalhei em outras ramos, entendeu? E aí Entendi. agora eu me vi na necessidade de mudar. É que assim, ó, há uma coisa que tem que estar bem claro, e eu acho importante eu falar isso. É que uma coisa é eu ser executor, eu saber fazer. É importante saber fazer. E normalmente, quando a pessoa abre uma empresa, ela sabe fazer algo. Ela tem uma profissão. Ah, no seu caso, você é costureira. Outros casos, ele é mecânico. Outros casos, ela é cabeleireira. Outro caso, ele é um engenheiro civil. Outro caso, ela é uma advogada. É um professor de educação. É uma profissão. A pessoa tem uma profissão. Aí ela abre aquela empresa e o propósito dela é exercer a profissão. Então, essa pessoa acaba virando uma empregada dela mesma. Porque, na Verdade. verdade, as pessoas não se dão conta que existe uma profissão que se chama empresária, que se chama empresário, que é a profissão dono de uma empresa. E essa profissão, ela tem que ter as suas habilidades, ela tem que ter o seu conhecimento, tem que ter as coisas que estão na rotina da pessoa, que vai muito além de exercer aquela profissão que ela tinha antes. Seja costureira, seja cabeleireira, seja mecânico, seja engenheiro civil, seja advogado, seja médico. É muito mais coisa além disso. Só que essas coisas, quando são ignoradas, o que acontece? Acaba gerando uma empresa que escraviza o empresário, escraviza a empresária, tem dificuldade de crescer, vende, 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 não ganha dinheiro, trabalha que nem um louco e apaga incêndio o dia inteiro. Então, qualquer área, ok, a profissão é importante, mas a profissão empresário também é importante. E as pessoas têm que se É, especializar nisso também. é verdade. Com certeza. Tá joia? Prazer falar com Tá você, bom. Lisiane. O prazer foi meu e eu vou voltar a falar com você. Tá bom. Eu Sucesso vou aí pra você, tá melhorar, bom? eu vou melhorar, eu vou falar com você. Sucesso, muito obrigada. Imagina, abração, tchau, tchau. Olá, bom dia, Bom dia. É Joaquim mesmo? Joaquim, Joaquim, você fala de onde, Joaquim? São Luís, Maranhão, São Luís do Maranhão. Bacana. E a empresa é de que área? metalúrgica. Metalúrgica. Massa. Metalúrgica. Bacana. Como é que eu posso te ajudar, Joaquim? A minha pergunta como eu melhorei a minha precificação, entendeu? Porque às vezes eu percebo que a gente trabalha, entra os projetos, mas no final a gente não vê muito o lucro, né? A gente fica ali meio que trabalhando e pagando conta. Perfeito. Ok. Quando você diz como melhorar a precificação, você se refere a quê? Você entender os custos? Você se refere ao cliente pagar o teu preço mais caro? O que exatamente? Não, entender o meu custo para que eu possa cobrar um preço que eu consiga pagar todas as minhas despesas e sobrar ainda alguma coisa. Não sei se eu estou
cobrando muito, cobrando baixo, e aí às vezes interfere também, às vezes, nos projetos que às vezes a gente faz, e aí às vezes o cliente também não fecha, aí eu fico meio que perdido nesse jogo. Entendi. Ok. Então vamos lá. Vou fazer a pergunta que quando você me falou o teu problema, eu já imagino a resposta, mas eu vou te perguntar igual. Você fecha o DRE? A gente está começando a trabalhar com o DRE. A gente tem uma pessoa que nos ajuda, e agora que a gente está começando a entender. A gente não tinha DRE até antes. Tá legal. Já chegou a fechar algum mês? A gente já fechamos algum mês. Só que às vezes as informações ainda não estão muito redondinha para a gente ter Tá afinando, um número mesmo real. Tá legal. E a gente ainda está adaptando a isso ainda. Certo. E o teu CMV, quanto por cento ele ficou lá no DRE? Ele ficou lá, se não me falha a memória, com uns 22. 22%. 22 lá. A última vez que eu tive a reunião com... Porque a gente tem um consultor financeiro que nos ajuda aqui, né? Aí ele nos ajuda, mas em termos assim, eu mesmo, assim, agora que a gente está aprendendo a fazer isso, né? Uhum. A gente ainda tem um pouco de dificuldade ainda em relação a isso, porque é como eu estava assistindo a live ainda agora do você com a moça aqui, e aí você falou um negócio muito interessante, então a gente entra sabendo alguma coisa. Então, como eu sei um pouco de projeto, de produção, conheço um pouco do aço, e aí a gente cai para dentro achando que a gente domina. Aí no dia a dia a gente se depara com essas dificuldades com a finança, dificuldade com gestão, dificuldade com processo, e aí a gente começa a se atrapalhar. Perfeito. Legal. O que acontece é assim, ó, que normalmente você tem assim, vendas suficientes. Venda não é o teu problema. Não, assim, a gente trabalha com os projetos. A gente fecha um exemplo, a gente faz um projeto agora, e aí a gente só vai finalizar esse projeto daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Que tipo de projeto? E aí como a gente trabalha com estrutura, por exemplo, quadra poliesportiva, a gente fecha uma quadra poliesportiva para executar ela, para deixar ela pronta para funcionar, e aí ela leva esse período, 2 meses, 3 meses. Aí você fecha uma, depois você fecha outra, é assim? Isso, é mais ou menos assim. Tá. Qual é o tamanho da tua equipe, para eu entender melhor? A minha equipe hoje a gente está em 13 pessoas. 13 pessoas, certo. Então você aloca toda a equipe para um projeto depois que você fecha outro. A gente loca, dependendo do projeto, a gente loca toda a equipe num projeto, ou se o projeto for pequeno, coisa de semana, de 10 dias, aí a gente sai distribuindo. Às vezes normal aqui a gente executa 3 projetos, a nossa equipe executa 3 projetos simultâneos. Ok. E você não tem períodos em que fica sem execução? Tipo, terminou ali, já vai para outro? Não, assim ficar todo mundo parado, não. Tá. Às vezes a gente fica só com um projeto, o projeto está finalizando, aí a gente já vai para o senão, mas ficar parado não. Tá, então isso para mim é importante saber. Então, vendas para você não é um problema. Vender projeto não é um problema. Sempre tem, né? Sempre a gente tem. Bacana. Então tá. Então toda vez que eu ouço isso, Campa, eu tenho bastante venda, tenho muito projeto, mas não sobra. Geralmente o problema ele tá ou no preço está errado, né? Ou está se cobrando muito pouco, ou está no longo prazo, a venda está no longo prazo, a compra está no curto prazo, que eu imagino que não é teu caso, uma vez que o CMV está baixo. Mas provavelmente está aí, ó. Provavelmente o problema é no teu custo mesmo. Então, como mapear isso? O primeiro caminho você já fez, já está fazendo. O DRE. No DRE você vai entender assim, ó, peraí, o que está acontecendo de entrada, está dando para suprir a saída? E eu não estou falando de caixa, né? Que uma coisa é caixa, se você tem um consultor financeiro, ele deve estar te mostrando. Ele deve estar te mostrando que DRE você não fecha por caixa, você fecha por competência. Você está fazendo assim, né? Isso. Legal. Então vendi. Ele está fechando com competência. Vendi um projeto lá, 100 mil, vou receber em 3 parcelas, é 100 mil que eu vou considerar. Ok, então você geralmente é isso. Um projeto, 3 parcelas, uma entrada, uma no meio e outra no final. Isso.
Mas para o Assim, DRE é um valor total, não interessa como que eu vou é um receber. valor total. Exato, isso se chama regime de Aí, competência, né? e aí, quando o projeto ele leva 2 meses, aí às vezes um mês, um exemplo, deu 100, no outro mês, lá um projetinho menor, uns 40, uns 20, Oscila, né? fica mais ou menos, É, ele fica nisso. exatamente. Não, normal, normal, perfeito. Então você vai começar a entender isso agora. A hora que você rodar isso 2, 3 meses, 6 meses, você começa a ter um histórico e você começa a ver, opa, aqui deu bom, aqui não deu bom. Por quê? Porque a minha entrada ela está insuficiente para cobrir aquela minha saída. E não estou falando de caixa, né? Como a gente já conversou. Isso é uma coisa importante. A outra coisa importante é você olhar o custo do projeto. Não sei se você faz isso hoje. Como você faz isso? Fazer deve de fazer, mas como que você faz? O projeto a gente levanta, porque os projetos chegam e a gente levanta ali todo o custo de matéria-prima que vai ser utilizado para executar aquele projeto lá. Aí a gente bota também toda a questão da operação, impostos, o custo, né, todo o custo da operação, com o pessoal, com tudo isso, né? Hora E aí no homem? final a gente, isso, hora homem, e no final a gente coloca lá 15, 20% lá, que seria o lucro, né, depois de todos esses custos lá. Custo mais 20%? Isso, Mas não está isso. apertado essa tua margem, não? Quanto você paga de imposto, hein? Quanto você tira de imposto em cima disso? A gente está no simples, né? A gente está no simples Tá. ainda, a gente está no simples. Uhum. E Você aí ele colocou já no custo depende. ali. Tá bem. Já colocou ali no custo. Isso, Tá ok. isso a gente pode fazer para matéria-prima. A gente pode, um exemplo, um projeto de 200 mil. Aí o cara vai lá, coloca, por exemplo, 100 de matéria-prima, tudo que você vai utilizar para executar. Aí você coloca mais a questão da homem-hora, você coloca os custos fixos que vai acontecer dentro os custos que você vai ter tudo ali dentro daquela operação. Perfeito. Coloca o imposto ali que você paga ali, né? De Daquela cima para nota que vai baixo. ser Né? gerada. Coloca de cima para baixo. Tá. A nota que vai ser gerada. E aí deu um montante lá, e esse montante, e aí a gente coloca 15, 20%, que esse seria o lucro da empresa, né? Tá, esse legal. seria o lucro da empresa. Ó, tem uma coisa, assim, que eu quero te falar, Joaquim, que normalmente... Vou te falar para você ver se não pega aí com você, tá? Porque normalmente quem acaba trabalhando com execução de projetos de longo prazo, semana, um mês e meio, acaba às vezes isso acontecendo. Previu lá, bom, nesta fase do projeto vai levar 2 dias, essa fase vai levar 3 horas, vai isso aqui de material, o previsto, né? Todo projeto. Uhum. Mas aí é o seguinte, aquilo que era para levar 2 dias, de repente levou 4, 5. Aquilo que era para levar 2 horas, levou 6 horas. Aquele material era para ir tanto de ferro, foi um tanto a mais, porque alguém errou. Aquela ida até o projeto teve a volta, porque esqueceu uma ferramenta. Então, às vezes, isso são coisas que acabam não sendo mapeadas. E ali está indo dinheiro pelo ralo. Você consegue mapear isso hoje? A gente não consegue mapear. Às vezes, a gente só vai perceber isso quando a gente já está finalizando o projeto, que a gente vai ver. E às vezes aí a gente atrasou algumas coisas, aconteceu algumas coisas no meio, em período de chuva, chove, porque geralmente são projetos de áreas abertas, né? Jeito, né? Você vai construir uma quadra poliesportiva, você não está debaixo. Sim. Você não tem uma cobertura para estar lá. Você está lá montando ali debaixo. Fez sol, vai. Fez chuva, parou. Perfeito. Aí, às vezes, a entrega de material, às vezes um equipamento quebra. Aí a gente tem tudo essa... Tem essas variáveis, né? Mas uma coisa é assim, ó. Tá, eu vou levar uma semana para fazer, mas eu calculei ali tantas horas. Isso é uma coisa importante. Calculei tantas horas para execução daquele projeto. Tá, choveu a semana inteira, não deu para pegar. Ok, beleza, mas não me consumiu aquelas horas. Porque, de repente, o teu pessoal se realocou para uma outra obra que é fechada, por exemplo. Mas é mais ou menos assim. Aquele projeto não consumiu aquelas horas. Bacana. Mas o que eu me refiro e me preocupo é assim, ó. Não, é para levar 10 horas para executar, o pessoal foi lá, mas em vez de levar 10, levou 15, levou 20. Isso acontece com você?
Acontece. Acontece. E você consegue mapear isso. A gente ainda não parou para se atentar para isso. A gente não parou. Às vezes a gente fica tão agoniado de querer entregar logo o projeto porque já está chegando o prazo e aí a gente termina esticando essas horas que não foram previstas. Entra horas que não foram mapeadas, não foram contabilizadas essas horas. Você entende que E aí cada a gente hora a termina. mais está consumindo uma beiradinha dos teus 15, 20% que você está colocando de margem? Eu acho que isso que acontece. É. Cada hora, Eu acho cada que parafuso que foi a mais, cada pedaço de ferro que foi a mais, está consumindo um pedacinho dessa margem. principalmente mais a questão de horas mesmo, assim, de material nem tanto, Perfeito. Porque tem projeto que nós compramos a matéria-prima, mas tem projeto que é o próprio cliente. Uhum. E ele que compra toda a matéria-prima dele e a gente entra apenas com a operação. Com a mão de obra. Ok. Apenas com a mão de obra. Aí, Mas em termos de já se refere às horas, a gente, por exemplo, programamos uma semana para executar. E aí a gente leva, não uma semana, a gente leva uma semana e meia. Aí essa meia não contou e aí termina. é que essa meia, você olha essa meia, 3 dias que seja, né? 3 dias, se for uma pessoa, nós estamos falando de 24 horas. Se são 3 Sim. pessoas, nós estamos falando de 72 horas a mais que comeu no teu custo, né? Sim. Então, eu recomendo para você, se eu puder deixar um recado só aqui do que a gente conversou, que você, a cada projeto, você consiga prever, consiga acompanhar o que você preveu em cada uma das etapas e o que foi realizado. Efetivamente, fazer esse cruzamento. Mas isso se refere, tipo, iniciamos um projeto agora e a pessoa já começa a mapear isso, né? Porque isso com certeza vai acontecendo, já começa a mapear. O próximo projeto, ele tem uma noção, uma ideia de qual é a variação que ele tem, né? Seria isso? Exatamente. Porque o que acontece, ó? Eu imagino que você vai fazer uma quadra lá. Você tem várias etapas para fazer a quadra. Tem várias coisas que você tem que fazer. Não sei exatamente quais são as etapas, mas você deve ter várias etapas. Então, me fala 3 etapas aí, só para eu entender. As etapas são o seguinte. A primeira a gente faz os cortes, né? Que é os cortes das estruturas. Tá. E aí a gente vai para a parte de montagem. Corte e montagem é uma etapa só. Aí depois entra para a etapa da soldagem, processo de solda. Depois entra para o processo que a gente chama de acabamento, que é limpar as peças, preparar as peças. E depois entra para o processo só para eu ter uma noção aqui, para dar exemplo real aqui. Então vai lá, primeira etapa é o corte. Tá? Eu imagino que quando você faz o orçamento, você deve calcular. Para cortar, vou levar X horas. Sim, a gente faz ali um cálculo de mais ou menos quantas horas, quantos dias a gente leva fazendo esse corte, fazendo essa montagem. Exato, é o corte, a montagem, aí depois a solda, quantos dias. Então, o que seria o bacana, cara? Seria o bacana em cada projeto você ter essa previsão que você já tem, mas você tem um acompanhamento do que aconteceu efetivamente. Ó, para corte, a gente preveu aí, eu prefiro que você faça em horas, tá? Por mais que seja em dias, multiplica por hora, tantas horas. Uhum. Então vai dar lá 50 horas para corte e montagem, tô chutando. 20 horas para solda. Sim. Tá, previu isso aí, legal. Aí você acompanha, peraí, mas para corte, para montagem, deu, em vez de 50, deu 60. Para solda, em vez de 20 que eu previ, deu 30. Então você começa a entender aí quanto está indo a mais daquilo que você previu. Essa é a primeira coisa. No momento que você entender isso, mas nossa obra, em média, a gente está errando em 15% nossos tempos. Tá? Aí você começa a ver, mas por que a gente está errando? Não, porque a gente está subestimando esse prazo. Opa, então já é um tipo de ação que você tem que fazer. Não, a gente não está subestimando. O pessoal que está fazendo o corpo mole, está faltando ferramenta, na hora de fazer, está quebrando muita coisa, porque está antiga, e você começa a entender os porquês. Porquê de tudo? Então você vai direto na causa dos porquês. Por que isso está acontecendo? Como evitar que isso aconteça? Então eu acho, Joaquim, que seria fundamental você começar tendo esse mapeamento, tá? O que foi previsto e o que aconteceu efetivamente. Entendi.
A gente não faz assim muito esse levantamento, principalmente por hora, como você falou. Às vezes a gente tenta fazer por dia. E aí por dia geralmente outra como você dá tempo aí de fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Tá dando um chiado na tua transmissão aqui, não sei se tem É por algum... causa do barulho lá embaixo, o pessoal Ah, tá. é por causa do barulho lá que o pessoal tá cortando e as máquinas faz bastante ruído. Sobre a questão do nosso custo com funcionário, né? Porque o que a gente tem em mente, até eu só fui saber disso depois que eu comecei a acompanhar suas lives, né? Todo dia de café, né? Café de consultoria, às vezes tudo que o senhor faz lá, né? E aí parece aqui para mim e eu já vou acompanhando. Então, assim, a gente paga para um montador aqui, né? Montador aqui, R$ 1.700. Tá. E aí você falou que isso é vezes 2. Eu considero o custo assim. Eu faço assim. Isso é vezes 2. É. Isso é vezes 2, né? E aí, por que vezes 2? O que entra além Cara, é que assim, dos ó, o encargos? salário, você tem todos os encargos, você tem férias, você tem 13º, você tem a rescisão, porque uma hora ele vai sair, você tem que pagar. Você trabalha ele para trabalhar, você paga ele para trabalhar 8 horas por dia, ele não trabalha 8 horas por dia. Ele trabalha 6, 6 e meia, pau e corda. Tá? Ele consome Sim. teu recurso. Então, esse cálculo não é um cálculo assim eu preciso. Eu chamo de conta de padaria. Uhum. O ideal mesmo é você calcular a coisa, efetivamente quanto custa cada pessoa. Mas se você fizer, não tenho isso, campo, hoje eu não tenho como calcular efetivamente, cara, faz vezes 2 que você não vai errar. Talvez erre um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas em média vai dar tate a tate ali. Mas vai estar dentro da margem, vai estar dentro do... Vai estar dentro, exatamente. É porque assim, ó, lá no teu DRE, você provavelmente já está fazendo isso. Você tem lá o 13º, você paga lá em novembro a primeira parcela e em dezembro a segunda parcela. Mas não é despesa Sim. de novembro e dezembro, é despesa do ano inteiro. Então isso é provisão que já vai estar lá no DRE. As férias, a mesma Sim. coisa. Ele vai tirar férias em junho, ok? Mas é de julho até o próximo junho. Então é do ano inteiro, é uma despesa que ocorre mensal. Um dia esse camarada vai sair da empresa. Ele vai te levar uma beirada aí da tua empresa. Um bom dinheiro, né? A rescisão custa caro. Então, esse cálculo, galera, dá mais ou menos ali na tampa, tá? Não é o ideal, por isso que os contadores piram comigo, né? Não é o ideal, mas dá para você ter uma ideia que não vai fugir muito. Conta de padeiro. Na verdade, eu já tinha visto o vídeo falar isso, mas eu não tinha levado esse negócio muito a sério. E aí o contador que nos auxilia, que presta serviço pra gente, eu perguntei uma vez para ele, disse, não é assim não, isso não funciona assim e tal. Mas eu também não entendo muito, eu fiquei também naquele. Mas eu acredito que faz sentido porque tem outras coisas embutidas além disso, né? Tem fardamento, tem o consumo de água, tem equipamento que desgasta. Cafezinho, banheiro. Tem banheiro, tem todo um custo por detrás aí que às vezes a gente não contabiliza esses custos, né? Exatamente. Tem todo um custo. Se você jogar assim, vai te dar um aproximado. Porque se você não jogar, ele te custa mais do que esse salário. E aí você não está cobrando, não está repassando no teu preço. Está comendo teus 15, 20% lá também. Sim, entendi. Então, poxa, Campas, foi bom demais, viu? Falar com você. Eu acredito assim, ó, Joaquim, se você fechar o DRE certinho, entender tudo isso, e depois se começar a olhar projeto a projeto, o que foi orçado, o que foi previsto, o que foi efetivamente realizado, cara, você vai entender muita coisa para você ver o que você tem que mexer no teu preço aí, principalmente nos teus processos, na tua organização do fluxo aí. Sim. Essa questão do DRE, a gente está em 2 anos. Não 2 anos não, começou em 2021 com ele. Porque para trás a gente não tinha nada. A empresa tem 8 anos, vai completar 8 anos. Vai completar 8 anos. Mas que a gente veio para a parte de gestão mesmo, foi depois que eu assumi aqui a parte de gestão da empresa, aí eu vim para cá e eu comecei a
a buscar, a pesquisar, a buscar alguém para ajudar. E aí a gente está conseguindo fazer algumas coisas. Por isso que eu ainda não tenho muita intimidade com isso. Então, porque o que a gente via antes é, se eu tenho 50 no caixa, então Sobrou, ai que tá bom. bom. Se eu tenho 50 no caixa, tá bom. Então dá para me pagar a conta deste mês. Do outro mês, vamos ver. Mas aí eu percebi que não é assim que a coisa funciona. Exatamente. Tem outras coisas por detrás de tudo isso. Olha só. Então, olhando para isso com carinho, olhando para projeto a projeto, ver o que está acontecendo, você vai ter uma noção muito real da empresa, cara. Você vai poder tomar muita decisão em cima disso aí. Entendi. Bom demais falar com vocês. Sempre acompanho, sempre eu tô acompanhando, sempre eu tô vendo todas eu tenho aprendido demais aí as dicas que você tem dado aí na Café com Consultoria. É a primeira vez que eu estou participando, mas todos os dias lá que parece o lembrete para mim lá, eu estou lá acompanhando. Legal. Bom demais. Bacana, fico feliz. Prazer falar com você, Joaquim. Foi meu. Abraço. Obrigado pela dica, viu? Imagina, um abraço e sucesso. Um abraço. A real é assim, ó, toda empresa, tá? Toda empresa, ela precisa ter gestão. O Joaquim está se encaminhando muito bem para isso. Está fechando o DRE, está olhando para coisas importantes. E isso tem que acontecer em todas as empresas. Ter gestão, ter as coisas sob controle. Estava falando antes com como é o nome dela aqui, com a Lísia, que ser empresário, para mim, é profissão. Profissão é empresário. Quando me perguntam a minha profissão, eu digo isso, é empresário. Empresário. E tem gente que acha que ser dono da empresa é exercer com maestria aquela profissão que ele exercia antes. Não vai funcionar. Você tem que olhar com atenção os teus números, tem que olhar para atenção os processos, tem que olhar com atenção as pessoas, tem que olhar com atenção os desperdícios, o que está acontecendo, os gargalos. E a empresa, a real é isso. Ó. Eu enxergo uma empresa como se ela fosse um avião. Não sei se você já viu uma cabine de avião, por exemplo, um avião comercial, né? Tem um monte de mostrador lá dentro. Tem um monte de reloginho que mostra determinadas coisas. E ali o comandante, o oficial, o piloto, enfim, ele está o tempo inteiro olhando para aquilo. Ele tem que olhar para aquilo, porque aquilo ali evita uma tragédia. E por que eu estou trazendo isso? Porque na empresa não é diferente. A empresa tem os mostradores também, tem os reloginhos, marcadores que estão mostrando as coisas que estão acontecendo. Só que muitas vezes o empresário não está olhando para aquilo ali, ele está lá se preocupando em fazer, está lá se preocupando em estar mandando as pessoas, em estar cobrando as pessoas, em estar vendendo, em estar pagando, e não está olhando aqueles reloginhos lá. Uma hora vai dar ruim. Então, profissão empresário é isso. É você entender quais são os números que são importantes para a tua empresa acompanhar. Quais são os processos que são importantes. Quais são os indicadores que estão me dizendo que aquele processo está sendo bem executado ou não. Quais são os indicadores que estão me dizendo se a minha venda está de acordo com as minhas despesas, que mantém a minha empresa. Isso são coisas que o empresário tem que estar olhando sempre de olho, porque às vezes um pequeno vazamento faz um impacto muito grande lá no resultado, mas se você não está atento a isso, chega no final do mês, mas e aí? Cadê o dinheiro? E agora? Mas meu Deus, eu vendi horrores e não consigo pagar as contas. Então esse é o caminho, profissão empresário. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.